A matemática do abatedouro. O vento gélido que varria o Canal da Mancha na primavera de 1944 carregava consigo o peso insuportável de uma carnificina iminente, enquanto o destino de toda a Europa livre estava prestes a ser decidido não apenas pela brutalidade inerte do aço, mas pela mais colossal e desesperada mentira já concebida pela mente humana. Nas trincheiras invisíveis da espionagem e nas salas de guerra enfumaçadas e claustrofóbicas de Londres, os generais aliados transpiravam e agonizavam sobre mapas táticos marcados com um cálculo matemático aterrorizante e impiedoso. A imponente força de invasão aliada, composta por milhares de jovens que não passavam de garotos assustados, marcharia inevitavelmente para o matadouro implacável em praias francesas onde 60 divisões nazistas veteranas, endurecidas pelo combate e profundamente entrincheiradas, aguardavam com os canhões apontados para transformar o mar revolto em uma vasta e borbulhante sepultura rubra. Cada metro de areia da Normandia já havia sido transformado em uma armadilha mortal, protegida por quilômetros de arame farpado, compas minados, casamatas de concreto armado e ninhos de metralhadoras capazes de triturar fileiras inteiras de homens em segundos. O alto comando aliado sabia perfeitamente que heroísmo genuíno, coragem cega, sacrifício supremo e um estoque aparentemente infinito de munição jamais seriam suficientes para estilhaçar a inexpugnável Fortaleza Europa, uma muralha continental forjada pelo suor do trabalho escravo e pela paranoia obsessiva de Adolf Hitler. Enviar aquelas tropas diretamente contra os bunkers de concreto e o fogo cruzado das metralhadoras MG-42, sem antes desestabilizar a espinha dorsal da defesa alemã. Não seria uma manobra militar ousada, mas sim um suicídio coletivo meticulosamente coreografado. Os estrategistas aliados compreenderam rapidamente que a guerra moderna não seria vencida apenas pelo poder destrutivo das armas, mas pela manipulação precisa da percepção do inimigo. Era preciso aceitar uma verdade amarga e quase impensável para salvar dezenas de milhares de vidas. Seria necessário transformar a própria realidade em uma arma e obrigar os nazistas a lutarem contra fantasmas, cuidadosamente fabricados para evitar a aniquilação sumária de uma geração inteira nas areias traiçoeiras da Normandia. A inteligência militar precisou mergulhar nas sombras e construir no escuro uma ameaça tão formidável, tão barulhenta e aparentemente apocalíptica, que obrigasse Adolf Hitler a cometer o maior e mais fatal erro tático de toda a sua vida. O plano exigia o desvio intencional de seus mais letais blindados e de suas tropas mais experientes, forçando-os a abandonar posições vitais para perseguir sombras no horizonte nebuloso do Canal da Mancha. Assim nascia a Operação Fortitude, a aposta mais arriscada e psicologicamente sofisticada de toda a Segunda Guerra Mundial. Uma operação onde o destino do mundo ocidental passaria a depender não apenas de soldados armados, mas de homens capazes de transformar fumaça, som e ilusão em instrumentos de guerra estratégica. O recrutamento dos ilusionistas, para que o diabo fosse enganado em seu próprio e macabro jogo de destruição global. As Forças Armadas Americanas tomaram uma decisão absolutamente sem precedentes, abandonando momentaneamente a rigidez tradicional dos quartéis e voltando seus olhos para os centros pulsantes da criatividade civil. Oficiais de recrutamento passaram a vasculhar escolas de belas artes, agências de publicidade sofisticadas, estúdios de design industrial e os corredores iluminados dos teatros da Broadway, procurando homens acostumados a manipular emoções, distorcer percepções e construir mundos falsos convincentes. Eles não buscavam assassinos frios, veteranos endurecidos ou atiradores de elite. Precisavam desesperadamente de artistas, cenógrafos, ilustradores, engenheiros de som e especialistas em ilusão visual, capazes de dobrar a lógica racional do inimigo através da encenação perfeita de uma mentira monumental. Foi nesse cenário improvável e quase surreal que nasceu o 23º Quartel-General de Tropas Especiais, uma unidade secreta formada por pintores abstratos, arquitetos visionários, designers excêntricos, cenógrafos teatrais e técnicos de áudio, obcecados pela perfeição acústica. Muitos daqueles homens enxergavam a disciplina militar com um desdém artístico e jamais imaginaram vestir um uniforme do exército, mas acabaram trocando o conforto de seus estúdios em Nova York por campos frios, úmidos e enlameados da Inglaterra. Ali, longe dos holofotes e cercados por um sigilo sufocante, começaram a construir o exército mais estranho já concebido pela humanidade. Uma força militar cujo verdadeiro poder não residia em munição ou explosivos, mas na capacidade de convencer o inimigo de que algo impossível era absolutamente real. A missão atribuída a esses homens era tão absurda quanto aterrorizante. Eles deveriam criar uma força armada colossal usando materiais que pareciam saídos dos bastidores de um espetáculo teatral de Hollywood. Não carregariam rifles para perfurar carne ou destruir blindados inimigos, mas sim pinces,
compressores de ar, alto-falantes gigantescos e transmissores de rádio. Cada detalhe daquela operação deveria plantar sementes de dúvida na mente dos estrategistas nazistas, corroendo lentamente a confiança do alto comando alemão até transformar a racionalidade militar em paranoia coletiva. Naquele momento, a guerra deixava de ser apenas um confronto de aço e pólvora para se tornar também uma batalha psicológica travada dentro da mente humana. O arsenal de sombras e borracha nos vastos campos lamacentos e melancólicos do interior da Inglaterra pré-invasão. A legião secreta de artistas trabalhava freneticamente durante madrugadas congelantes para erguer, mover e desmontar exércitos inteiros que não existiam. Sob a proteção sufocante da escuridão e do silêncio militar absoluto, eles inflavam tanques Sherman falsos feitos de borracha vulcanizada, posicionavam peças de artilharia construídas com madeira compensada, e erguiam aviões fictícios cobertos por lonas pintadas com precisão obsessiva. Cada detalhe precisava resistir aos olhos atentos dos aviões de reconhecimento alemães que cruzavam os céus europeus em busca de sinais da invasão iminente. Até mesmo as marcas de esteiras deixadas no solo eram cuidadosamente fabricadas com tratores reais, criando cicatrizes artificiais na lama que desapareciam estrategicamente sob redes de camuflagem. Enquanto a ilusão visual tomava forma no terreno, a dimensão sonora da operação mergulhava o inimigo em um verdadeiro pesadelo invisível. Engenheiros de áudio operavam gigantescos alto-falantes acoplados a veículos militares reais, reproduzindo gravações detalhadas do som de divisões blindadas inteiras em movimento, o estrondo de lagartas esmagando pedras, motores pesados rugindo na madrugada, pontes sendo montadas e ordens gritadas por oficiais ecoavam pela paisagem inglesa com um realismo assustador. A potência dessas transmissões era tamanha que podiam ser ouvidas a quase 20 quilômetros de distância, convencendo observadores alemães de que um enorme contingente militar estava se preparando para atravessar o canal da Mancha rumo à Paz de Calais. O golpe final vinha através das ondas invisíveis do rádio. Operadores especializados imitavam perfeitamente os padrões de comunicação de unidades militares reais americanas, copiando até mesmo os erros e hábitos individuais dos telegrafistas autênticos. Mensagens falsas, pedidos de combustível, relatórios de movimentação e códigos militares eram transmitidos incessantemente para serem interceptados pelos serviços de inteligência nazistas. Nascia artificialmente o Fusagil, o primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, uma força militar gigantesca liderada no papel pelo general George Patton, mas que na realidade não passava de fumaça, eletricidade e imaginação cuidadosamente coordenada. O mestre das marionetes. Enquanto fumaça, sons e ilusões começavam a ganhar forma ameaçadora nos campos ingleses. A inteligência aliada percebeu que faltava um elemento essencial para transformar aquela encenação em uma verdade absoluta aos olhos do terceiro, Reich, um comandante cuja simples presença fosse suficiente para provocar medo genuíno no coração dos generais alemães. Para isso, os aliados recorreram à figura mais agressiva, imprevisível e temida do exército americano, o general George Patton, conhecido por sua personalidade explosiva, por seus discursos violentos e por sua reputação quase mítica nos campos de batalha do norte da África. Patton era exatamente o tipo de homem que Hitler acreditava ser capaz de liderar a principal invasão contra a Europa ocupada. Sua fama era tão grande que a simples possibilidade de vê-lo atravessando o Canal da Mancha já bastava para alarmar o alto comando nazista. A inteligência militar explorou essa reputação de maneira cirúrgica. Fotografias cuidadosamente encenadas mostravam Patton visitando campos militares falsos, analisando mapas inexistentes e observando tropas que, na realidade, eram compostas por caminhões vazios e tanques infláveis. Espalharam rumores controlados sobre movimentações logísticas em Kent, reforçando a narrativa de que uma gigantesca força invasora estava sendo preparada para atacar diretamente Paz de Calais, o ponto mais estreito entre Inglaterra e França. Tudo foi calculado para alimentar as próprias convicções estratégicas de Hitler, que acreditava obsessivamente que os aliados escolheriam o caminho mais lógico e rápido para penetrar na Europa ocupada. No centro dessa teia de mentiras operava um dos maiores agentes duplos da história, Juan Pujol Garcia, conhecido pelo codinome Garbo. Trabalhando secretamente em Londres, Garbo construiu uma rede fictícia de 27 espiões imaginários espalhados pela Europa, enviando relatórios detalhados diretamente aos serviços secretos alemães. Seus despachos descreviam em riqueza absurda de detalhes o suposto exército de Patton, corroborando perfeitamente cada tanque falso avistado, cada transmissão de rádio interceptada e cada movimento encenado pelos aliados. Aos olhos da inteligência nazista, as peças do quebra-cobeca se encaixavam perfeitamente. A mentira não apenas parecia plausível, ela parecia inevitável. Gradualmente, a combinação de sinais falsos, relatórios manipulados e demonstrações visuais cuidadosamente coreografadas
começou a moldar a percepção do próprio Adolf Hitler. Cercado por generais aterrorizados de contradizê-lo, o Führer passou a acreditar que a Normandia seria apenas uma distração inicial, enquanto o verdadeiro golpe mortal seria desferido em Paz de Calais pelo lendário exército de Patton. A Operação Fortitude havia atingido seu objetivo máximo: transformar paranoia em certeza absoluta dentro da mente do homem mais perigoso da Europa. O falso amanhecer em Paz de Calais. Então chegou finalmente o amanhecer do dia D, sob céus cinzentos e mares violentos. A verdadeira força de invasão aliada emergiu das sombras do Canal da Mancha e avançou rumo às praias da Normandia, em meio a uma tempestade de fogo, metal e desespero humano. Milhares de embarcações cortavam as águas enquanto bombardeios navais faziam a terra tremer como se o próprio continente estivesse sendo rasgado ao meio. Jovens soldados desembarcavam diretamente sob rajadas incessantes de metralhadoras MG-42. Morteiros explodiam entre corpos espalhados na areia molhada, e o oceano rapidamente se tingia de vermelho. O inferno previsto pelos estrategistas aliados finalmente se materializava diante dos olhos do mundo. Mas mesmo diante daquele caos monumental, a maior arma da invasão continuava invisível, enquanto homens morriam brutalmente nas praias francesas. A mentira cuidadosamente construída pela Operação Fortitude seguia viva dentro do alto comando alemão. Adolf Hitler, isolado em seu bunker e consumido por sua própria paranoia estratégica, recusava-se a acreditar que aquele fosse o ataque principal. Para ele, tudo não passava de uma elaborada distração destinada a atrair reservas alemãs para longe do verdadeiro alvo, Paz de Calais. Convencido de que o temido exército de Georges Patton ainda aguardava o momento ideal para cruzar o Canal da Mancha, Hitler hesitou exatamente quando a Alemanha mais precisava reagir. Essa hesitação custaria o futuro do Terceiro Reich. Mesmo enquanto os comandantes alemães na Normandia imploravam desesperadamente por reforços blindados, Hitler ordenou que o poderoso 15º Exército permanecesse estacionado em Paz de Calais, aguardando uma invasão fantasma que jamais aconteceria. Divisões Panzer inteiras, capazes de esmagar os aliados ainda vulneráveis nas praias, permaneceram imóveis observando o vazio. A maior concentração de força militar alemã estava paralisada por uma ilusão criada com tanques de borracha, gravações sonoras e relatórios inventados por artistas e espiões, enquanto milhares de soldados reais lutavam e morriam por cada metro da Normandia. O grosso do poder militar nazista travava uma guerra psicológica contra fantasmas inexistentes. Naquele instante decisivo, a maior máquina de guerra da Europa havia sido derrotada não pela força bruta, mas pela manipulação magistral da mente humana. O silêncio dos heróis invisíveis. Quando o estrondo dos canhões finalmente cessou e as cinzas do Terceiro Reich começaram a se espalhar sobre uma Europa devastada, o verdadeiro impacto da Operação Fortitude tornou-se lentamente visível para estrategistas e historiadores militares. Ao analisar documentos capturados e relatórios alemães secretos, especialistas concluíram que aquela gigantesca operação de engano havia neutralizado centenas de milhares de soldados inimigos sem a necessidade de um confronto direto. Estima-se que a ilusão criada pelos Ghost Army tenha salvado entre 15.000 e 40.000 vidas aliadas apenas durante os primeiros dias da invasão da Normandia, alterando de maneira irreversível a matemática sangrenta da libertação da Europa. No entanto, quando a guerra terminou e multidões comemoravam nas ruas das cidades libertadas, não houve desfiles triunfais para aqueles homens que haviam transformado criatividade em arma de guerra. Nenhuma multidão aplaudiu os artistas que inflaram tanques falsos na lama inglesa, os engenheiros que criaram exércitos sonoros invisíveis ou os operadores de rádio que enganaram Hitler através das ondas eletromagnéticas. O governo americano compreendia perfeitamente o valor estratégico daquela tecnologia psicológica e decidiu sufocar toda a operação sob o mais absoluto sigilo. Equipamentos foram destruídos, documentos foram trancados em cofres militares e os registros oficiais desapareceram sob classificações máximas de segurança. Cada integrante da unidade foi obrigado a jurar silêncio absoluto sob ameaça de punições severas por traição. Muitos retornaram à vida civil e retomaram suas carreiras artísticas, tornando-se pintores renomados, designers respeitados ou profissionais anônimos espalhados pelos Estados Unidos, mas carregando para sempre o peso silencioso do que haviam realizado. Durante décadas, não puderam contar nem mesmo para familiares próximos que ajudaram a salvar milhares de vidas, usando apenas som, borracha, rádio e imaginação. Os verdadeiros arquitetos de uma das maiores vitórias psicológicas da história
desapareceram silenciosamente nas sombras da memória coletiva. E talvez essa seja a maior ironia da Segunda Guerra Mundial, em um conflito lembrado pela brutalidade do aço, dos bombardeios e da destruição mecanizada. A liberdade da Europa também dependeu profundamente da arte, da ilusão e do silêncio absoluto de guerreiros fantasmas que venceram uma guerra inteira fazendo o inimigo acreditar em algo que nunca existiu.